O processo de digestão anaeróbia é realizado por micro-organismos na ausência de oxigênio e é responsável por converter os resíduos orgânicos em biogás e em compostos orgânicos simples. Esse processo hoje em dia já é bem conhecido, mas você conhece a história dos biodigestores? Sabe como tudo começou até chegarmos nos modernos biodigestores de hoje? No vídeo de hoje nós iremos contar toda a história dos biodigestores e quem foram os principais pesquisadores pioneiros desse setor do biogás. Quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais sobre as tecnologias para a produção de energia elétrica de forma sustentável? Se inscreva no canal da UC Energia e clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Pessoal, há relatos de que a história dos biodigestores iniciou-se na Ásia e no Oriente Médio, ainda antes de Cristo. Já os primeiros relatos científicos que descrevem essa bela e heróica história dos biodigestores são relatados a partir de meados do século XVII, há aproximadamente 300 anos. Tudo começou com o pesquisador pioneiro Jean Helmont, que analisou e correlacionou o decaimento da matéria orgânica com a formação de gases inflamáveis. Ou seja, tal pesquisador observou que à medida que a matéria orgânica diminuía, os gases inflamáveis eram produzidos. Pessoal, veja bem, essa correlação entre o decaimento da matéria orgânica e a produção de gases inflamáveis é exatamente o princípio de uma digestão anaeróbia. Atualmente, sabemos que a digestão anaeróbia é um processo bioquímico realizado pela combinação de alguns micro-organismos anaeróbios e diversas enzimas. Tudo isso ocorre na ausência de oxigênio. É exatamente esse processo anaeróbio que ocorre lá no interior dos biodigestores e é responsável por converter a matéria orgânica em biogás. Ou seja, há 300 anos estava descoberta a digestão anaeróbia, que está cada vez mais presente em nossas vidas, ou pelo menos deve estar cada vez mais presente. Em 1776, o físico italiano Alessandro Volta, inspirado nos estudos e trabalhos sobre gases inflamáveis do pesquisador americano Benjamin Franklin, descobriu o gás metano no lago de Maggiore, localizado entre a Itália e a Suíça. Por volta de um ano depois, o próprio Alessandro Volta conseguiu isolar o gás metano e demonstrar que esse gás poderia entrar em combustão com uma faísca elétrica. O metano, que é um gás incolor, inodoro e inflamável, é um hidrocarboneto simples cuja fórmula química é o CH4, ou seja, são 4 hidrogênios ligados a um carbono, formando o CH4, gás metano. Esse gás metano possui um elevado poder calorífico, da ordem de 34 megajoule por normal metro cúbico. Toda essa energia pode e é convertida em energia elétrica, permitindo abastecer nossas casas, roças, sítios, apartamentos e até municípios. Em 1808, o Sr. Humphrey Davy determinou a presença do metano nos gases produzidos a partir da digestão anaeróbia de resíduos da criação de gado. Já a primeira planta de digestão anaeróbia foi construída por volta de 1860 em Bombay, na Índia, que hoje é Mumbai. No final do século XIX, a digestão anaeróbia já era utilizada na Inglaterra para a produção de energia em lâmpadas da rua a partir do tratamento de esgoto. Devido às facilidades de operação das plantas de digestão anaeróbia, ou seja, dos biodigestores, sua aplicação se tornou popular por toda a Europa, logo no início dos anos de 1915. Durante a Segunda Guerra, a digestão anaeróbia foi mais uma vez aplicada e extremamente útil. Durante as guerras, o fornecimento de energia era comprometido. Visando suprir esse abastecimento de energia elétrica de alguns pontos da Europa, a digestão anaeróbia, ou seja, os biodigestores, foram mais uma vez utilizados e aplicados. A partir de 1960, a digestão anaeróbia passou a ser pesquisada e a avançar mais no caráter científico, havendo grandes progressos na compreensão dos fundamentos do processo
e do desenvolvimento de equipamentos auxiliares visando maximizar o rendimento do processo. Por volta de 1970, com o avanço da tecnologia, as plantas de digestão anaeróbia estavam cada vez mais desenvolvidas na Europa. E aqui, pela América Latina, começavam as primeiras instalações. Ainda nessa década de 1970, foram instaladas as primeiras plantas de digestão anaeróbia aqui no Brasil. Por volta de 1982, o governo federal começou com alguns incentivos, como por exemplo, a criação do Programa Mobilização Energética, o PME, com incentivos para o desenvolvimento do biogás como alternativa para a produção de energia elétrica. Atualmente, os biodigestores possuem várias tecnologias modernas e integradas, permitindo uma operação mais automatizada e assim melhores resultados. Etapas de pré-tratamento dos resíduos também foram adicionadas com o objetivo de tornar os resíduos mais biodegradáveis, alcançando maiores conversões da matéria orgânica em biogás e, consequentemente, maiores rendimentos na produção de energia elétrica. Com toda essa tecnologia, é possível alcançar biogás com até aproximadamente 75% de metano em sua composição. Além disso, através do processo de purificação, é possível retirar os demais gases presentes no biogás, como por exemplo, a umidade, o CO2, gás carbônico, gases sulfídricos, e assim obter o biometano. Pessoal, esse biogás purificado e concentrado em metano, denominado biometano, é um excelente combustível para alimentar os modernos motores geradores e assim produzir energia elétrica durante 24 horas por dia e 365 dias por ano. Alguns motores permitem a produção de energia elétrica combinado com o aproveitamento de energia térmica. E além disso, frotas de veículos também já são movidas por esse biocombustível, tornando essa solução tecnológica ainda mais atrativa e muito mais sustentável. Com toda essa tecnologia, a versatilidade dos biodigestores torna-se ainda maior e diversos tipos de resíduos orgânicos podem virar matérias-primas para essa tecnologia. Veja algumas aplicações dos biodigestores atualmente: tratamento de esgoto sanitário, chorume de aterro sanitário, destinação dos resíduos das criações de bovinos, suínos e aves, além de diversos resíduos de atividades agrícolas, resíduos sólidos, orgânicos urbanos e vários outros. Vale destacar que todos esses resíduos podem ser aplicados em um biodigestor com a produção de energia elétrica e um biofertilizante, que após uma avaliação prévia pode ser aproveitado no solo e em plantações. Ou seja, mais uma vez na história dos biodigestores é demonstrada as inúmeras vantagens e os benefícios de se utilizar um biodigestor para a destinação correta dos nossos resíduos orgânicos. Pessoal, essa é a história dos biodigestores e espero que todas essas aplicações tenham demonstrado o quanto essa tecnologia é fundamental para o nosso desenvolvimento sustentável e o quanto é capaz de converter prejuízos e impasses ambientais em bons investimentos pessoais e profissionais. E aí, gostou da história dos biodigestores? Deixe seu comentário, curta, compartilhe com seus melhores amigos. Venha promover a sustentabilidade conosco.